Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente começa o nosso projeto de combate a incêndio para uma edificação de múltiplos pavimentos residencial. Então vou pedir para vocês primeiramente entrarem no Class, escolherem um modelo de projeto para vocês trabalharem. Então basta vir aqui no Classroom, clica lá na abinha Atividades. Aí lá embaixo vai ter lá o modelo, projetos, múltiplos pavimentos. Clica lá no linkzinho do Drive. E vocês podem escolher um desses dois, então TR mais 4 pavimentos ou TR mais 6 pavimentos, e vão montar o modelo e podem baixar também o modelo de projeto de incêndio, caso queiram também para utilizar. Então pode escolher um desses dois projetos, beleza? Então feita a escolha desses dois projetos, galera, vocês vão fazer a limpeza da prancha. Nessa limpeza da prancha, vocês vão deixar esse projeto arquitetônico todo em cinza, desse jeito aqui, ó. Então vai tirar a vegetação, vai tirar a rachura, vai tirar a informação de área, vai tirar o mobiliário, vai deixar somente isso daqui, ó. Parede, o elevador, porta, janela, só o essencial, escada, o essencial para a gente poder fazer o nosso desenho de prevenção e combate a incêndio. Beleza? Aqui, galera, então, a gente vai utilizar a norma do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. A gente começa classificando a nossa edificação de acordo com a ocupação, o uso, a divisão e a descrição. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui a nossa tabela 1 da norma do Corpo de Bombeiros. Então, lá embaixo, vou na tabela 1. Então, aqui, tabela 1. Então, o que vai entrar para a gente é uma característica uso e ocupação residencial. Então, vamos anotar, a gente vai criar uma planilha, podem aproveitar uma planilha aqui, ó, podem montar uma planilha, então, projeto de incêndio. Pode até fazer uma cópia também dessa planilha aqui, ou no meu caso que eu vou fazer uma cópia. E vou deixar aqui, ó, quarto, arquitetura, ou vou deixar aqui, ó, remoto. Remoto, projeto, incêndio, múltiplos pavimentos. Já deixo salvo lá. Beleza, então esse aqui que eu vou trabalhar com vocês. Então aqui na tabela 1, vamos definir primeiro uso e ocupação. Então lá na nossa tabela, residencial. A gente escreve lá, uso e ocupação, residencial. Qual é a divisão? Então, habitação multifamiliar, edifícios de apartamento em geral. Então, A2. Descrição, habitação multifamiliar. E qual o grupo? Grupo A. Então, esse é o que vai entrar para a gente aqui, a nossa edificação residencial de grupo A, de múltiplos pavimentos. Ok? Está feito ali então. Agora, a gente faz a nossa classificação quanto à altura da nossa edificação. Então, isso vai depender dos nossos cortes, da nossa fachada. Então, a gente vai definir o tipo e a gente vai definir qual altura a gente vai entrar. Então, vamos lá no nosso projeto. Vou olhar aqui no meu caso pela fachada. Então, eu vou pegar aqui uma linha e vou fazer aqui, ó, lá do teto. Então, da última laje aqui, ó, então, da onde seria a laje, até lá embaixo. 42 metros. Então, 4.200 centímetros, então 42 metros. Vou voltar lá. Então, vou colocar aqui, ó, a altura da edificação, 42 metros. E qual é o tipo da minha edificação, então? Então, 42 metros, no meu caso, acima de 30, tipo 6. Venho aqui e anoto, tipo 6. E escrevo lá, acima de 30 metros. O risco a gente vai manter, moderado, elevado, nossa tabelinha. E agora a gente vai precisar definir a nossa tabela de exigências. Então aqui, ó, mantemos aqui moderado, elevado. E agora a gente vai precisar verificar nossas exigências. As exigências vai depender da área e da altura da nossa edificação. Então, anteriormente, na nossa edificação comercial, a gente estava usando a tabela 5, que era essa daqui, ó.
que é uma tabela que a gente usa quando a gente tem áreas pequenas, então inferior a 1.500 ou a 1.000, mas a altura também inferior a 9 metros, 6 metros. No nosso caso, na edificação, tem mais de 9 metros, então a gente não pode usar mais essa tabela 5, então é só para alturas iguais ou inferiores a 9. O nosso é maior do que 9, então podemos usar essa. Então aqui a gente vai ter uma mais específica, a gente vai ter tabelas específicas. Então aqui, ó, exigências para edificações do grupo A. Então, para altura superior a 9 metros, para altura superior a 6 metros. Então, a gente vai entrar nessa característica aqui, ó. Então, aqui, grupo A2 é o que está o nosso, e a classificação quanto à altura, o que precisa ter. E a gente anota, ó, acima de 30, eu preciso de todos esses daqui, ó. Acesso da viatura, segurança estrutural, compartimentação vertical, controle de material, saída de emergência, iluminação de emergência, alarme de incêndio, sinalização de emergência, extintores, hidrantes e mangotinhos. Então, eu preciso de tudo isso aqui, ó. Então, eu vou fazer um print aqui da tela para colocar lá do que é necessário. Então, aqui as minhas medidas. Vou precisar de todos esses itens aqui. Vou colocar lá na minha tabela, na minha planilha. Então, a tabela que eu usei não foi mais a 5, foi a 6A. Vou colar aqui os nossos itens necessários. Pode ser colado, pode ser por digitado também, como preferirem, tá? Desde que tenha essa informação. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui do... Aí facilita agora. Ali, ó. Então, todos os itens que a gente vai precisar colocar estão aqui. Então, isso é o que a gente vai utilizar agora para o nosso projeto. Beleza? Então, para a nossa planta de risco, que a gente vai trabalhar aqui agora, quais simbologias a gente vai precisar fazer, galera? Então, primeira coisa, a gente vai ter produtos perigosos? Não temos. Edificação residencial aí não temos produtos explosivos, nem nada disso. Então, risco elétrico, temos os quadros de energia, central de GLP, temos, então central de gás, edificações residenciais possuem, hidrante interno, teremos no hall, não temos hidrante público, teremos registro de recalque, que é o que vai elevar a nossa bomba da cisterna para os nossos pontos, temos a nossa reserva de incêndio, então nossa cisterna, teremos escada com resistência a fogo, teremos parede corta-fogo no nosso caso, porque aqui nos itens mínimos, ó, temos controle de material de acabamento, então temos parede corta-fogo. Temos parede de compartimentação, que é para fumaça. Então, é exigido compartimentação vertical, então a gente vai colocar. Entrada do corpo de bombeiros e viatura do corpo de bombeiros. Então, temos aqui, ó, acesso da viatura na edificação. Então, temos que colocar tanto a entrada de corpo de bombeiro quanto as viaturas de bombeiros. Então, a gente vai precisar desenhar essas simbologias. Então, nesse caso, nesse projeto, só não vai entrar hidrante público, caldeira e produtos perigosos. Os demais, todos os desenhos vocês vão precisar fazer. Beleza? Então, aqui no nosso projeto, vocês vão fazer 3 cópias das plantas. Então, da planta limpa, façam 3 cópias dela. Uma para a gente fazer planta de risco, outra para a gente fazer sinalização e emergência e outra para a gente trabalhar tubulações e hidrantes. E vocês vão desenhar essas simbologias aqui para a planta de risco. Então, todas essas daqui vocês vão desenhar. Podem fazer uma ferramenta de captura, desenhar por cima. Vocês vão pegar e vão fazer essas daqui. Então, eu vou começar primeiro colocando no projeto o de risco elétrico, vou colocando na ordem. Então, vou fazer um Ctrl C aqui e vou começar aqui, no hall. Então, aqui no hall, primeiro onde tiver o quadro elétrico. Então, eu vou imaginar aqui, que vai ter o quadro elétrico aqui, vou colocar ele aqui, Imaginando também que vai ter um quadro elétrico lá no nosso salão no meu caso aqui tem um salão de festas. Então, imaginando que vai ter um quadro elétrico aqui, vou colocar um risco elétrico aqui também, Beleza? Então, está definido aqui risco elétrico na nossa planta térrea. No pavimento tipo, a gente vai colocar o risco elétrico no nosso quadro, no hall, que é onde fica geralmente o nosso quadro de energia. Então, eu vou colocar ele aqui, bem nessa posição. Então, aqui vai ser o quadro, a central
de energia do nosso hall. Então, coloquei ele lá. Então, está feito de risco elétrico. Agora, a gente vai marcar o de reserva de incêndio, que é onde seria a nossa cisterna. Então, a cisterna, geralmente, ela fica próxima ao estacionamento, próxima à entrada da residência, no térreo. Então, ela fica enterrada. Então, eu vou colocar a minha reserva de incêndio, ainda não está posicionada, mas eu vou colocar que seja mais ou menos por aqui, ó. Então, imaginando que vai ter a entrada aqui na rua, contrária ao portão, mais ou menos a cisterna aqui na entrada da residência. Beleza? Embaixo do estacionamento. Coloquei lá a minha reserva de incêndio. Vou colocar a minha escada com resistência a fogo a 90 minutos. Então, vou vir aqui na escada, ó, e vou colocar essa simbologia aqui de resistência a fogo, tanto no térreo quanto no pavimento tipo. Deixo lá a escadinha. Vou colocar agora a entrada do corpo de bombeiro. Então, a entrada do corpo de bombeiro, o que a gente vai ter? Vai ter para o elevador, então se ele precisar acessar o elevador. Vai ter na escada, se ele precisar subir a escada. Ok? Vai ter aqui nos banheiros, então vamos rotacionar aqui. Então, se ele precisar acessar os banheiros, vou colocar aqui o acesso para o salão também, ó. Então, se ele precisar acessar o salão. Aqui os meus depósitos. Tá sem indicação da porta, mas eu vou colocar aqui, ó. Vou aproveitar aqui. Então, teria um acesso aqui para o depósito. Aqui também acho que ficou sem as portinhas. Mas tem um acesso aqui para o depósito e um acesso para a despensa. Beleza? Então, aqui, ó. E ainda também do estacionamento para o hall. Então, vou colocar aqui em cada portinha esse desenho também de acesso. Então, ele pode acessar, no meu caso aqui, em várias entradas. Ó, então, coloquei lá. E agora aqui no pavimento tipo, a gente não precisa colocar em todos os locais. Então, os acessos a gente vai colocar somente para a edificação. Então, aqui eu vou copiar essa setinha para baixo. Então, aqui do hall, ele entraria nessa porta para fazer o acesso para esse apartamento. Entraria na outra portinha para fazer o acesso ao outro apartamento. Então, a gente deixaria somente esses pontos aqui adicionados com acesso para o corpo de bombeiro para ele entrar dentro dos apartamentos. Beleza? Aqui dentro não tem necessidade. Então, tá lá o acesso do corpo de bombeiros. Aqui a gente vai colocar central GLP. Então, a central de gás ela não pode ficar dentro da área construída da edificação. Então, não pode ficar nessa projeção da edificação, não posso colocar dentro. Preciso colocar para a parte externa da edificação. E aqui a gente pode definir onde a gente quer mais ou menos colocar essa central GLP. Poderia colocar o meu aqui mais próximo da piscina, poderia colocar aqui mais para o corredor, enfim, fica a critério de vocês esse lançamento. Eu vou lançar aqui, ó, escondidinho aqui, ó. Vou lançar ele aqui, mais escondido aqui, mais próximo da piscina, então minha central GLP ficaria aqui. Beleza? Geralmente a gente tenta colocar em um ponto mais escondido. O hidrante interno, então precisaríamos de um hidrante dentro da nossa edificação. Então aqui a gente vai colocar inicialmente um hidrante aqui posicionado no hall. Então eu vou colocar um aqui no hall, posicionado ali. Vou colocar um também ali no salão. Então esses seriam os nossos hidrantes. Vou colocar aqui nessa posição, não vou colocar ele mais de ladinho para ele ficar aqui no meio. Vou colocar ele aqui, ó, por exemplo. Beleza? Opa, a simbologia ali ficou cortado. Então
Estou imaginando o meu hidrante aqui, ó, nessa posição. Então, eu lancei os hidrantes, mais ou menos até onde ele tem que chegar. Essa distância dos hidrantes, a gente tenta manter uma distância aí com 15 metros. Então, se eu medir daqui no outro hidrante, ó, tá me dando uma distância aí de 30 metros. Então, preciso colocar mais um hidrante interno intermediário. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais um hidrante aqui no estacionamento, na parede aqui, ó, para ficar mais ou menos 15 até chegar aqui e mais 15 até chegar lá. Então, 15 metros entre os hidrantes. Vou adicionar aqui agora o registro de recalque. Esse registro de recalque a gente posiciona próximo onde a gente colocou a nossa cisterna, que ele é o que vai dar o acesso à bomba. Então, onde eu coloquei o reservatório aqui, eu vou colocar do ladinho uma simbologia de registro de recalque. A parede corta-fogo, então eu vou adicionar essa parede corta-fogo aqui de 120 minutos. A gente vai colocar ela nas áreas comuns. O que seriam essas áreas comuns? Então, na escada. Então, a gente vai adicionar aqui, ó, na escada. Vou só virar ela aqui, ó. Indicando aqui, ó, que essa parede ela é corta-fogo. Vou adicionar aqui também desse lado. Vou adicionar aqui também desse lado. Então, geralmente, esses ambientes de acesso, a gente coloca essa simbologia. Então, coloco tanto no térreo, quanto também no pavimento tipo. Então, coloco lá. Parede corta-fogo. Beleza? Adicionamos lá na escada parede corta-fogo. Agora a gente adiciona paredes de compartimentação. Então, também nas escadas, a gente vai colocar essas paredes. Então, parede de compartimentação, que é para fumaça. Coloco também no pavimento tipo, também no pavimento térreo. Vou girar aqui o meu projeto. Aqui no pavimento térreo. Pode colocar aqui, pode colocar do ladinho também, galera, como preferirem, tá? Colocamos lá nossa parede de compartimentação exigida. Aqui a gente vai adicionar agora a viatura do corpo de bombeiro. Então, a gente precisa representar esse acesso da viatura do corpo de bombeiro. Então, essa representação a gente coloca no térreo, no acesso dos veículos. Então, aqui indicando onde vai ser o acesso dessa viatura. Então, a gente coloca ela aqui, ó. Aqui certinho. Então, aqui no acesso de veículo, a gente coloca lá o nosso acesso da nossa viatura do Corpo de Bombeiros. Beleza, galera? Então, tá feito aqui a nossa planta de risco. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.